Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. A paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, abençoe a todos, nos guardando, nos protegendo. E nesse dia de domingo, vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que abençoe a todos, abençoe a nossa irmã palestrante, nossa irmã Marina. Ela vem da Casa Espírita Bezerra de Menezes para nos brindar com a vossa palavra, o seu conhecimento, o seu entendimento do Evangelho de Jesus. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre abençoe a todos e que nós possamos receber a mensagem do Cristo, levando para os nossos corações e levando para os nossos pensamentos. Que assim seja, com a graça de Deus. Quero, em primeiro lugar, agradecer à direção da casa por me conceder esta oportunidade de contato com os irmãos da Casa Espírita União com Jesus. Esta casa não me é estranha, de maneira alguma. Nos primeiros anos, fui frequentadora e trabalhadora da casa, e hoje, ao chegar, fui acolhida por uma amiga, Regina, a outra Regina, todos os amigos da doutrina que nos consola. Apesar do número de pessoas que o distanciamento devido à pandemia exige, eu sinto que a casa está repleta. Não sou vidente, não enxergo, mas a gente pode sentir a presença dos desencarnados que foram espíritas no plano terreno e continuam estudando, continuam trabalhando na divulgação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu Yutaka, Meire, quem mais? Dona Laura, Zuleika, a figura da Zuleika está ainda estampada na minha mente e ela cantava também. Quero agradecer essa maravilhosa harmonização através do coral desta casa. Um coral muito harmonioso, vozes femininas e masculinas distribuídas com bastante harmonia,
um afinamento perfeito, seleção de músicas maravilhosas que nos levam a refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. Portanto, é muito bom este acolhimento caloroso. O Sr. Taka não está aqui, aquela presença amorosa que cumprimentava a todos que adentravam neste espaço. Mas os seguidores, os trabalhadores atuais, não deixam por merecer. Realmente um acolhimento perfeito. Muito obrigada. Agora chega de falar muito e vamos ao que realmente nos trouxe aqui. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Eu fiz uma síntese deste capítulo, mas é um capítulo muito importante porque retrata os poucos momentos finais da presença de nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Ele encarnou na Terra, ele foi enviado por Deus para que a humanidade pudesse receber seus divinos ensinamentos. O ensinamento de amor, o ensinamento de perdão, de justiça e principalmente a compreensão do que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos após a morte do corpo físico. Então, essa passagem do Evangelho, relatada por João, mostra o momento em que Jesus, que foi capturado a pedido dos judeus da época. Os judeus não gostavam, Jesus era judeu. E por que os judeus o perseguiam? Porque uma pessoa tão amorosa, tão carismática, que só fazia o bem, precisou ser preso como um ladrão comum. É porque ele incomodava os poderes da época, principalmente o Sinédrio, os judeus que detinham o poder tanto econômico como religioso. Acreditavam em Deus, mas não da forma que Jesus estava apresentando, que sensibilizou a multidão, sensibilizou o povo sofrido da época e começou a incomodar os poderosos. E eles armaram uma forma de capturar e eliminar a presença que tanto os incomodava. Apelaram para o poder dominante da época, o poder romano. Então Jesus, após ser preso, todo esse processo nós já conhecemos, né? Entra o Judas, os discípulos, o envolvimento principal do Judas, que hoje está redimido, sabemos disso, é um espírito muito evoluído, atuando na divulgação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na época, equivocado, ele acabou participando da captura de Jesus. Então Jesus foi levado diante de Pilatos, que era o representante do Império Romano lá em Israel. Então, vamos ouvir aqui esta passagem. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Não é daqui, mas você é rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Está em João capítulo 18, versículos 33 a 37. Jesus disse: Eu não nasci nem vim a este mundo, senão
para dar testemunho da verdade. Ou seja, ele veio a este mundo para trazer as palavras de Deus. Mas Pilatos não entendeu nada, porque ele era o poder muito materialista da época. Dizia-se religioso, mas a religião da época não esclarecia as coisas do plano espiritual. Portanto, quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele não entendeu nada. Jesus explicou com todas as palavras que se o reino dele fosse deste mundo, com certeza ele não estaria preso. Porque haveria uma batalha, o seu exército, o suposto exército, teria defendido. Então é uma lógica, é um raciocínio que foi aplicado e que com certeza o interlocutor não entendeu. Com certeza não, mas provavelmente Pilatos não entendeu. Mas hoje creio que ele também evoluiu e deve ter entendido todo o processo, todo o erro que ele cometeu. Era um jogo de empurras. Por quê? Sabemos, né, a história relata que Pilatos lavou as mãos, ou seja, Pilatos tinha dúvidas quanto ao crime cometido por aquele homem com aparência tão bondosa, com um olhar tão meigo, com palavras tão carinhosas. Como pode um homem assim ser um criminoso? Foi a dúvida que surgiu no pensamento dele, provavelmente. Mas ele foi obrigado a tomar uma decisão. Tomou a decisão com a ajuda dos próprios judeus, o povo da época, que, mediante a indagação de Pilatos, se escolhiam Jesus ou Barrabás, um bandido, esse sim, um bandido, saqueador, assassino, o povo que recebeu tanta bondade de Jesus, tantas palavras amorosas, tanto acolhimento, escolheu Barrabás. São as incoerências. Mas o livre-arbítrio que Deus concedeu a todos nós foi respeitado. E Jesus crucificado. Então, são as derradeiras palavras de Jesus, derradeiras não tanto, mas os últimos ensinamentos de Jesus para que pudéssemos compreender a realidade da nossa existência. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 2, fala o seguinte, que as palavras de Jesus referem-se claramente à vida futura, não à vida presente, ou seja, à encarnação, à vida na Terra. Ela deve ser a meta da humanidade em todas as circunstâncias. Então, vivendo o aqui e agora, nunca devemos esquecer que existe uma vida futura. No futuro, uma vida nos aguarda. Ah, mas ninguém voltou para dizer como é a vida lá. Voltou sim. Voltou sim. A literatura rica de relatos de pessoas que foram para o outro lado, voltaram e contaram exatamente o que se passou na sua vida após a morte do corpo físico. Mas mesmo assim, ainda a incredulidade reina. A vida futura, o Evangelho diz, deve ser o maior objetivo das preocupações do homem na Terra. A maior parte dos princípios morais de Jesus não teria nenhuma razão de ser se a vida humana se extingisse à terrena. De fato, quando Jesus fala que os que estão sofrendo hoje, ele falou no sermão do monte, bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Eles serão, as bem-aventuranças consolam, realmente consolam, mas não teria significado muito claro se a nossa existência parasse na morte do corpo físico. Se a vida começasse no berço e terminasse no túmulo, então as bem-aventuranças ensinadas por Jesus não seriam verdadeiras. Somente se admitirmos a continuidade da vida após a morte do corpo físico é que podemos entender os seus ensinamentos. Porque sofrer tanto nesta vida, de que adianta sofrer? Tem tanta gente no bem bom, com bastante dinheiro, saúde,
comendo coisa boa, morando em casas bonitas, se eu não tenho nada? Como é que eu vou entender isso? Que Deus é esse justo, poderoso, bondoso, se Ele comete essa injustiça? A injustiça é para os nossos olhos. Nós é que entendemos assim, porque nós nos apegamos às coisas deste mundo. Se nós pensarmos em vidas futuras, se nós aceitarmos a doutrina da reencarnação, ou seja, que a vida continua e que esta vida terrena, ela já aconteceu antes, está acontecendo hoje e, com certeza, as vidas se repetirão, vidas sucessivas. Eu nasço, criancinha, tem bebezinho aqui, né? O bebezinho vem acolhido com muito carinho pela família, cresce, torna-se um adulto, faz o melhor que pode nesta vida, depois morre. Morre não, morre o corpo, mas o espírito continua vivo e muito vivo. E passa para o plano espiritual para aguardar a oportunidade de nova reencarnação. Essa é a doutrina espírita. Com certeza, os irmãos que são trabalhadores, são estudiosos da doutrina espírita já conhecem. Mas acredito que podem ter sido trazidos aqui pelos benfeitores espirituais, espíritos que ainda ignoram esta realidade, que estão tateando na escuridão, nas trevas da ignorância. E este esclarecimento é de suma importância para que eles possam aceitar sua condição de desencarnado. O desespero vai se atenuando, a paz retorna aos seus corações e, com certeza, irão aceitar o socorro oferecido pelos trabalhadores do plano espiritual com a ajuda dos trabalhadores encarnados. Bom, voltando aqui ao capítulo 2. O Evangelho diz que os judeus tinham ideias apenas muito incompletas acerca da vida futura. Então eles acreditavam sim que a morte do corpo físico não acaba com a morte, com o espírito. Mas eles acreditavam nos anjos e os consideravam seres privilegiados da criação. Então, eu quando criança, via muitas pinturas lindas, maravilhosas, com os anjos e arcanjos, as asinhas, a auréola, trajes maravilhosos, tocando harpa e fazendo nada. Não estavam trabalhando. Então essa é a imagem que os judeus tinham e também nós, nesta época, ainda no início do século XX, a maioria acreditava que fosse verdade. Não sabiam que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Mas como assim? Os homens podem se tornar anjos? Será que isso é verdade? Deve ter surgido essa dúvida. Sim, podemos sim, mas para chegar até esse patamar, temos muito a aprender. Temos que reencarnar tantas vezes, que nós não temos nem condições de estimar o número de vezes. Mas a doutrina espírita, esta doutrina consoladora, trazida por Jesus a nós no século retrasado, afirma que isso sim é possível. Porque a lei da evolução é a lei divina, é a lei de Deus. O que é lei? Lei é aquilo que Deus estabeleceu e que todos temos que cumprir. Ora, se é uma lei de Deus, e é uma lei que não exige, mas que permite que todos nós progredamos, a lei da evolução diz assim, que todos nós temos condições de melhorar cada vez mais, e até no passado
foram retratados algumas imagens, a famosa escada de Jacó, que mostra uma escada assim, em espiral, que leva até o céu. É uma representação, mas na realidade isso de fato acontece. Só que não existe uma escada, mas sim existem patamares evolutivos que nós vamos atingindo, são os degraus dessa escada simbólica. Como é que a gente consegue subir um degrau da escada de Jacó? Apenas fazendo o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás? Ele ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, temos que nos amar para que possamos distribuir esse amor ao nosso próximo. Mas quem é o próximo? São ensinamentos do Evangelho. Quando a gente fala do capítulo 2, nós não podemos nos restringir a falar sobre o que está escrito aí. Mas, se formos buscar explicações, temos que abranger também os estudos de outros capítulos. Mas por que isso? Porque o Evangelho é um só. Jesus não ensinou fragmentado em capítulos. Está desse jeito porque quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele recebeu várias mensagens do plano espiritual através de diversos médiuns, e ele recebeu do mais alto a responsabilidade de tornar estas mensagens acessíveis às pessoas que buscavam. Então, ele, como educador da época, era um educador famoso da época, não era Allan Kardec, tinha outro nome, mas como professor que era, ele dividiu aquele ensinamento, aquele todo, em diversos capítulos para facilitar a nossa compreensão. Então, não são assuntos distantes. Não, isso aqui é do capítulo 2, não posso sair disso. Aquilo é capítulo 25, não posso sair daquilo. Não, o Evangelho é um só. É um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele trouxe para nós, enviado por Deus. Voltamos aqui novamente no capítulo 2, não podemos fugir tanto do assunto, né? Segundo eles, os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Então os judeus acreditavam em Deus, sim, mas existiam algumas leis na época que, seguindo aquelas leis, os judeus acreditavam que Deus daria a recompensa, porque é obediente, segue as leis, dá recompensa, com bens terrenos, riqueza material, casa, terreno, joias, né? Poder, com a superioridade da nação a que pertenciam. Ou seja, eles entendiam assim: se eu seguir as leis de Deus, com D minúsculo da época, né, eu posso ser superior a outros povos, eu posso vencer todos os povos e eu vou ser o dominador. Eles pensavam assim. Com vitórias sobre os seus inimigos. Apareceu o inimigo, Deus me protege, eu vou ganhar deles. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Isto, no fundo, não deixa de ser verdade. Não as leis daquela época, mas as leis de hoje, leis de Deus de hoje, precisam ser seguidas. Porque lei de Deus é lei de Deus, precisa seguir. Se não seguir, ou seja, se não amar a Deus, não acreditar na bondade e na presença dEle, e se não nos amarmos e não amarmos o próximo como a nós mesmos, receberemos, como um bumerangue, né? Aquele aparato que é jogado, gira, 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 depois volta e bate na gente mesmo. Então, se eu não cumprir as leis e fizer coisas contrárias às que Deus manda fazer, com certeza
nós receberemos não o castigo, porque Deus não castiga, Deus é toda bondade, mas nós vamos sofrer as consequências das escolhas que fizemos. Esse é material, é o meu. Não foi irmãozinho, não. Então, aqui na lição, diz o seguinte, que Moisés é um personagem enviado por Deus também, muito importante na nossa história evangélica. Ele viveu antes de Cristo, muitos mil anos antes de Cristo. E Moisés foi um grande legislador, ele fazia leis da terra, mas fazia. E foi ele que recebeu os 10 mandamentos, que na nossa visão foi uma psicografia, não havia papel na época, então foi escrito na pedra, na rocha, né? Mas através da mediunidade de Moisés, foi possível registrar os 10 mandamentos na pedra, que ele recebeu e divulgou. Além dos 10 mandamentos, Moisés criou leis, porque ele tinha a responsabilidade de manter a harmonia da época. E ele conviveu com um povo simples, ignorante, que precisava ser tocado, sensibilizado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Então, para aqueles homens ainda brutos, homens e mulheres, né, ainda brutos, precisava de uma lei severa, a lei do talião, né, olho por olho, dente por dente. Então, se roubou, a mão será cortada. Coisas assim, hoje para nós, absurdas. Mas em alguns cantos do mundo, essa lei ainda vigora, porque acreditaram literalmente nessa lei. Nós entendemos de forma diferente, mas há pessoas que ainda não conseguiram entender e levam ao pé da letra. Se olhou torto, fura o olho. Dente, se fez alguma coisa errada com a boca, arranca o dente. Se roubou, corta a mão. Parece que ainda existe em algum canto do mundo que isso vigora. Mas a lei, ela é elaborada com a permissão de Deus, de acordo com o nível de evolução do povo, a qual é dirigida essa lei. Mais tarde veio Jesus, e Jesus revelou que há outro mundo. São as palavras dele que nós ouvimos. Meu reino não é deste mundo. Isso significa que existe outro mundo. Se não é deste mundo, existe outro. Isso é a fé raciocinada. Vamos raciocinar, pensar e tirar conclusões de acordo com o que nos é exposto. Outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Não sou eu que estou dizendo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Ele promete esse mundo aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. Ensinou que aí está o seu reino. Já lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então ele, em algum momento, eu não me lembro qual, disse que ele iria, mas que voltaria, disse aos discípulos. E realmente voltou. Ele se materializou. Ele, Espírito, se materializou para mostrar, para provar aos discípulos que tudo que ele falou era verdade. Sim, ele continuava vivo e que era possível aparecer diante dos incrédulos para provar que ele realmente continuava vivo. Porém, ensinando de acordo com o estado dos homens de sua época, Jesus não julgou conveniente lhes dar luz completa. Então ele não revelou tudo. Ele não revelou tudo, ele ensinou através de historinhas, de parábolas e deixou que o povo ouvisse e compreendesse de acordo com a sua capacidade de entendimento.
Hoje nós entendemos, nós recebemos várias explicações a respeito das parábolas, das historinhas, e vemos muita verdade contida, mas velada nessa historinha, porque nós, enquanto humanidade, naquela época, não estávamos preparados para ouvir. Nós sabemos que muita luz ofusca, brilha assim, e nos nossos olhos ficam ceguinhos, né? A mesma coisa acontece com o conhecimento. Quando vem muito conhecimento, é muito, como diz o povo, é muito para minha cabeça. E acaba não conseguindo administrar, entender todo aquele ensinamento precioso. Então ele disse que voltaria. Realmente ele voltou, mas em forma de espírito, enviando a pleiade de espíritos, né, uma turma muito grande de espíritos superiores, para passar essa mensagem consoladora que foi a vinda da doutrina espírita para nós. Então, é importante que conheçamos a doutrina espírita, é importante que estudemos a doutrina espírita, porque isso nos leva a entender melhor o porquê daquilo que acontece na nossa vida. Muitas vezes, acredito eu, nos indagamos, acho que todos perguntaram, mas por que, Deus, que eu passo por tudo isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que agora essa doença, esse câncer, esse mal de Crohn, essa pandemia, agora diz que vem uma outra gripe parecida, pior do que a gripe espanhola. Eurípides Barçanufo faleceu nessa onda de gripe espanhola. E agora dizem os cientistas que outra gripe, parecida, influenza, parecida com aquela gripe, está vindo. Então, nós não entendemos. Mas por que Deus já castigou tanto com o corona? Agora vem essa outra gripe mais perigosa? Os profetas da época e os profetas modernos confirmaram que realmente na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, muita coisa aconteceria, muita ebulição, né? Muitos terremotos, maremotos realmente aconteceram. E agora esse rebuliço referente às doenças transmissíveis pelo vírus, pelas bactérias, né? Mas nós somos avisados. Os profetas avisaram. O próprio Chico Xavier, que ao meu ver foi um grande profeta desta nossa época, ele avisou também. Ele falou, olha, não pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. Porque se a Terceira Guerra Mundial acontecer, graças a Deus não aconteceu, mas estava na iminência, era só apertar um botão e tudo iria se deflagrar. Mas isso não aconteceu e muita coisa, muito sofrimento nos foi poupado. Será que merecemos? Ele falou, Chico Xavier falou, que se viesse a Terceira Guerra, provavelmente não haveria a passagem do mundo de provas e expiações para a regeneração, porque iria desestruturar tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Desestruturar no sentido de abalar a sequência dos passos que a humanidade iria dar. Mas não aconteceu. E essa pandemia, ela vem provavelmente nos alertar sobre tudo que ainda nós temos que aprender. Não está tudo certo. Mas nós estamos no mundo, passando para o mundo de regeneração, um mundo onde não existe maldade, não existe sofrimento, e eu vou merecer? Não. Se vai merecer ou não herdar a terra, é Deus que vai dizer. Como que ele vai castigar a gente? Não vai castigar. Ele simplesmente vai examinar a vida que nós estamos levando hoje através da análise dos nossos pensamentos. Não tem como esconder de Deus. Deus lê os nossos pensamentos e Ele sabe quem merece habitar o mundo de regeneração e quem merece continuar no suposto planeta Terra, que não vai ser Terra, se Deus quiser e Ele quer, o nosso planeta vai se regenerar. Esses que não
estão seguindo o que ele passou através de Jesus, através da doutrina espírita, esse vai ser exilado para um mundo onde continuará passando por todas as privações que passou nesta terra. Precisa saber sofrer. Ah, mas então a doutrina espírita manda sofrer rindo. Não é isso. É preciso saber sofrer, ou seja, entender por que está sofrendo. Precisa entender que a lei de Deus precisa ser seguida, essa lei do amor universal, e que precisa arcar com as consequências do seguimento ou não dessas leis. Quem seguir as leis, amar, acreditar em Deus, amar o próximo e praticar a caridade, colocar esse amor em ação, ou seja, praticar a caridade, com certeza herdará a terra. Com certeza continuará reencarnando na terra, nesse mundo degenerado. Eu tenho muita coisa ainda para falar, porque o assunto é rico. Mas vamos entender assim. Tudo que nós temos hoje, material, nós não levamos para o outro mundo. Isso nós sabemos, né? Nós sabemos. Nem mesmo o nosso corpo físico não é nosso, porque Deus nos emprestou este corpo. E quando chega a hora, nós temos que tirar, como a gente tira a roupa usada, o corpo fica. Nós saímos do corpo e vamos caminhando, subindo os degraus da escada de evolução espiritual. Então, tudo que é material, nós temos que deixar na Terra. O que nós levamos? Nós não levamos nada? O Espírito não tem nada? Tem sim. Exatamente os efeitos daquilo que nós fizemos durante toda essa vida e em vidas passadas. Ou seja, nós vamos colocando no arquivo da nossa memória, e Deus lê tudo, né? Deus, ou os seus enviados, os espíritos superiores, nós somos transparentes a eles. Então, isso vamos levar. Se nós estudamos, esse conhecimento ninguém vai tirar. É uma riqueza que ninguém pode tirar de nós. A caridade que praticamos também é uma riqueza que ninguém pode tirar. Hoje eu estou vendo um burburinho ali fora, e me foi informado pela Regina, que é distribuição dos presentes de Natal. Lá no Bezerra nós fizemos ontem. As crianças precisam de presentes, né? Precisam sentir que Papai Noel vai trazer o presente. É até uma forma de incentivar essas crianças a caminhar, trilhar o caminho do bem. Essa é uma caridade muito importante. Não é o presente, mas o ato de acolher, de reconhecer a necessidade do próximo e tentar fazer com que a mensagem de Jesus chegue até os corações, mesmo infantis. Porque são espíritos milenares que estão aí. O corpo é de criança, mas o espírito é velho. Assim como nós, o espírito que encarna essa criança, está reencarnado nessa criança, é muito antigo. Então nós temos o dever, sim, de orientar essas crianças. É uma caridade muito grande. Portanto, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. O reino de Jesus não é deste mundo. Existe uma vida futura, e para merecer uma vida futura boa, de paz, harmonia, de felicidade, temos que provar a nós mesmos e a Deus que nós estamos aptos a receber, merecer esse mundo bom. Existe uma passagem, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já li, já reli, e sempre que leio, fico emocionada, me sensibiliza muito. Então eu vou compartilhar com vocês. Com certeza já leram. Mas vamos dividir essa emoção, porque é muito grande. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É a mensagem do Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra.
Imagine aquela luz espalhando pela face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. No mundo que Jesus falou. O Espírito da verdade. Muita paz a todos. Muito obrigada. Vamos, nesse momento, as vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz do mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus, já harmonizados pelas vibrações, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, essa oportunidade de estarmos todos juntos para esse aprendizado de amor que há tanto tempo estamos tentando viver. Que Ele possa nos fortalecer, que não percamos a fé no mundo melhor, a começar por nós mesmos.